Olá, amores! Virgínia, do blog Amigas Compartilham, tudo bem? Hoje a gente tá assim em cima da virada do ano, olha como eu tô. Pra mim, Sorocaba tá frio. Pra mim, tá, gente? Não pro pessoal que mora aqui. Pra mim tá frio, vocês sabem que eu vim de Recife. E 2 dias, hoje já é 30 de dezembro de 2015, 2 dias chovendo, chovendo sem parar mesmo, assim, sem parar mesmo, tá? Por isso que eu tô assim empacotada. Estamos eu e a Charlotte aqui, né? Já liguei. E hoje eu vim fazer uma cortina branca que eu quero muito pro meu quarto, mas eu vim conversar com vocês sobre qual foi o tecido que eu usei. Eu podia ter comprado qualquer um tecido, mas quando eu olhei o Oxford é um tecido horrível, gente. Tá? É um tecido seco, sem caimento. Não sei para que criaram esse tecido, mas criaram. Mas quando eu olhei essa brancura, gente, não era porque eu não podia comprar outro tecido, era por causa desse branco maravilhoso. E eu imaginei ele numa cortina. Então eu comprei 1,5 m, tá? 5 centímetros para cima e contei assim uns 20, 30 para baixo, mais a costura, né? Pedi que ela fizesse o mesmo truque da outra cortina de voal, tá? 1,5 m, 1,5 m. Melhor do que ficar cortando em casa, porque Oxford desfia demais, tá? E eu tinha esse pedaço aqui de cetim prata, que tem tudo a ver, né, gente? Cetim prata e branco e virada do ano, tudo a ver. Então eu resolvi que eu ia fazer essa cortina branca e prata, né? Então o que é que a gente vai começar primeiro a fazer? O barrado da cortina, tá? Eu vou fazer o seguinte: como é que eu faço um barrado e não dá errado? A areola do tecido, aqui a ponta. Eu meço a quantidade que eu quero, por exemplo, eu quero essa quantidade aqui, não precisa ser muito largo. Aí eu alfineto aqui. Vou para a outra ponta, meço a mesma quantidade, tá, Virginia? Como é que você sabe que é a mesma quantidade? Simples. A ponta que eu já dobrei, que tá aqui, que eu alfinetei, eu uso ela de medida. Olha, a mesma quantidade. Não precisou nem muito esforço, elas estão dobradas na mesma largura. Então eu coloco outro alfinete. E aí fica muito fácil desse jeito, gente, porque ó, se você puxar, ela por si só já dobra. E eu vou colocando o alfinete a cada 1 palmo, mais ou menos. Por exemplo, aqui, né? A ponta, ó, ela já vai dobrando na quantia certa, mas para não dar errado, 1 palmo e aí um alfinete aqui. Já tá aqui, ó. Só que eu não dou só uma volta, eu dou outra volta. Quando eu termino tudo, o truque do ferro. Passo o ferro, ela já vai ficar vincada e aí eu viro, coloco sim os alfinetes já para deixar e vou passando a costura, tá? E a gente já volta. Oi, meninas, voltei. Tá aqui, tô tirando as linhas, né? Que não ficam muitas, graças a Deus, porque como eu pedi para ela cortar e trouxe para casa sem nem mexer, né? Tá, Virginia, e quanto foi o Oxford? Aqui em Sorocaba eu encontrei por R$ 7,50 o metro e comprei 1,5 m. Então não saiu caro, gente. Vamos arredondar assim para R$ 12 e R$ 12, né? 1,5 m, 1,5 m. E eu achei muito bom o preço. 12 não, 12, 11,50, tá? Pronto, tá aqui, ó. Primeiro barrado que eu fiz, tá? 2 voltas.
Aqui foi o avesso que eu mostrei pra vocês, ó. E aqui é o direito. E pra isso eu tenho que dizer, o Oxford, ele é perfeito. Depois que eu passei, que dobrei de novo, ele fica numa boa e não dá trabalho nenhum. E fiz 2 justamente por causa do... Eu não tenho overlock, vocês sabem, eu uso zigue-zague, mas eu acho que ia ficar mais bonito, mais elegante se eu fizesse assim, em vez de acabamento. Se você quiser, né, fazer um acabamento, aí tudo bem. Falta o outro lado. Mas o que é que eu vou fazer no outro lado? Vocês lembram que eu disse que eu tinha o cetim? E a minha maratona agora é pegar o cetim, tá? Ele tá meio amassadinho, mas é porque eu já tinha ele guardado mesmo. Como é que eu vou fazer com o cetim? Eu vou passá-lo a ferro, porque fica melhor para trabalhar e a gente fica até mais emocionada com o cetim bem lisinho, né? Fica mais inspirada, como eu digo para as meninas lá no blog. Eu vou dobrar, como se eu estivesse fazendo um cós de uma saia. Simples. Costurar. Vou virar, ele vai ficar assim já, bem acabado. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar, vou virar. E vou dar outra costura, o que vai ocasionar que ele vai ficar acabado dos 2 lados. E aqui vai passar o varão, tá? Eu vou só passar, alfinetar e essa parte a gente vem fazer junta pra ver como ficou, tá bom? Oi, meninas. Pode passar, viu? Cetim passado, né? E olha que delícia. É uma delícia o cetim passado, né? É uma coisa gostosa demais de se ver, ó. E alfinetado, tá? Mas aí vocês têm a dimensão. São 2 tecidos que desfiam muito. Então, aqui eu vou passar o ferro. Eu vou passar a máquina reta e vou sim zigue-zaguear. Por quê? Porque corro o risco de ela ir desfiando, mesmo que estando embutida aqui dentro. É muita linha. Né? Oxford desfia, cetim não fica atrás, olha, só um pedacinho que eu tirei. Mas eu creio que no final de tudo, essa cortina vai me dar muito orgulho e vai inspirar todas vocês. Porque a gente tem ideia de que tem alguns tecidos que são assim específicos para cortina e realmente tem, gente. Mas eu não ia deixar de tentar, porque a gente só sabe realmente o que acontece quando a gente tenta. Eu não ia deixar de tentar, simplesmente porque tem uma ditadura que diz que eu só posso usar A, B e C, D eu não posso. Então, comigo não existe isso, tá? Quer dizer que eu tinha esse tecido e eu não ia usar. E, gente, a gente que é viciada em branco, quando vê um branco, a gente se apaixona, né? Vamos lá. Já tá de pé. Eu vou fazer um pé de máquina, porque esse detalhe em cetim, ele vai me ajudar na altura da cortina, né? A minha cortina de voal, ela ficou na altura e eu quero que essa fique em outra altura. Eu quero fazer cortinas com alturas diferentes, porque aí eu vou chegar à definição realmente de qual é a altura que me agrada. Vai ficar muito melhor. Vocês sabem, né? Retrocesso no começo e retrocesso no final. Eu sou iniciante e tô dizendo isso pra vocês. Estou dizendo porque em algumas costuras eu dancei e tive que fazer de novo porque eu achava que era besteira quando as meninas mais antigas diziam que precisava fazer. A não ser que você vá fazer um franzido, então não. Se você for fazer um franzido, você não dá retrocesso no começo se você não precisar franzir dos 2 lados. Você não dá retrocesso no começo, você dá retrocesso só no final. E aqui você vai franzindo, né? Como, por exemplo, um detalhe de uma roupa, alguma coisa assim. Se você precisa dos 2, você deixa uma margem de linha grande aqui, de sobra grande da bobina e da agulha, tá? Para poder te dar conforto na hora de fazer o franzido. Deixa aqui o maior ponto que você puder, porque aí automaticamente por si só ele já vai franzindo.
e deixa a mesma sobra de linha aqui no final, tá? Agora vamos lá. Nunca, esqueçam de alfinetar, tá? Isso é importante. Ai, mas as meninas mais antigas, que bom que elas conseguem, mas eu acho que mesmo que eu daqui a 10 anos tenha 10 anos de costura, eu vou preferir alfinetar. Me dá segurança, né? A máquina vai, eu só faço segurar de um lado e do outro para ter certeza que ela tá reta. E não tem perigo, ó, do tecido sair do lugar, tá? Aqui os dois tecidos na mesma distância que eu coloquei. Agora não tem necessidade de vocês ficarem ouvindo esse barulho. Eu vou terminar, vou fazer o zigue-zague e já volto. Oi meninas, estou no zigue-zague já, tá? É assim. Eu tenho uma ideia sobre acabamento, eu acho que acabamento é uma coisa muito importante da peça e tem que ser muito limpo. Então eu tô me preocupando agora que eu tô começando em ter um acabamento decente, porque geralmente depois que a gente pega pique pra costurar, a gente já tem, é como meu marido diz, eu tô na autoescola e ele nunca deixou eu pegar no carro. E eu reclamo com ele por causa disso, porque eu quero pegar no carro. Queria já chegar lá sabendo fazer alguma coisa. E ele diz não. Porque os vícios que você pegar em casa, você vai levar para a autoescola e não vai conseguir tirar. E é mais fácil para você quando você chega lá e já vai aprender como eles querem. Eles vão lhe moldar, porque no Detran você não vai ter erro e você é mais fácil de passar. A mesma coisa eu acho que é em tudo. Se você começa a fazer da forma errada, da forma com arrumadinho, aí depois não tem mais jeito para consertar, né? Então eu vou terminar o zigue-zague e já volto. Oi meninas, voltei. Olha, sempre ficam as linhazinhas e a gente tem que tirar, ó. O meu zigue-zague tá aqui, tá? Bem organizadinho. E olha como fica limpinha a costura, né? Não fica nenhuma linhazinha. Se eu não passasse o zigue-zague, ia ficar aquelas linhazinhas do tecido, né? Que seriam essas aqui na ponta. Não ia ficar legal. Ah, mas tá por dentro. Tá por dentro, mas você tem a consciência que fez bem feito. Se alguém chegar na tua casa ou acontecer alguma coisa, você doar para alguém, alguém precisar mandar consertar por algum motivo, a pessoa que pegar vai entender que você tinha capricho para fazer as suas coisas, né? E aí, ó, vai ficar assim. Eu vou fazer o acabamento aqui dos lados agora, uma costura reta, né? Porque isso aqui é a orelha do tecido. Eu botei na mesma direção. E vou fazer o que eu disse para vocês, né? Vou pegar desse lado a mesma coisa que uma saia. Vou fazer o acabamento de zigue-zague aqui, tá? Nessa ponta também, porque quando eu dobrar ela aqui, costurar, vai ficar um acabamento legal. Ela vai ser dobrada assim. Como vai ter o zigue-zague, eu só vou precisar de uma dobra. Vou alfinetar e vou costurar aqui. E aí o mesmo acabamento que ficou aqui vai ficar aqui, tá? Deixa eu passar o zigue-zague nessa pontinha pra voltar. Oi meninas, eu tinha que vir aqui mostrar pra vocês, ó. O acabamentozinho, tá? Da pontinha. E agora vamos que vamos, né? Alfinetar e terminar. Oi meninas, tá aqui, ó. Me preocupei, tá? De deixar costura com costura. Nunca vai sair exato, mas quando eu passar a costura vai ficar melhor. Tá aqui, ó, tudo alfinetado. Tá? A costura da frente se encontra com a costura de trás. Tá aqui, costura com costura.
E agora vamos passar a reta, tá bom? Meninas, amei o resultado final, tá? Olha, como eu disse a vocês, eu ia tentar bater o máximo possível para ficar o mais bem acabada possível, tá? E eu amei. Aqui ela, né? A ponta, o barrado. Eu agora vou terminar a outra, apaixonada, querendo logo pôr ali no varão. E volto com o resultado final, tudo terminado, tá bom? Fica aí, não sai daí não, para ver como foi que ficou. Tchau.